Olá pessoal, na aula de hoje o professor vai tratar com vocês sobre a organização de um texto na folha de caderno. Quando você copia um texto para o seu caderno, ou quando você produz, quando você escreve ou reescreve um texto. É importante estar atento na organização, certo? Na disposição do texto na folha, um texto em prosa. Para isso o professor escolheu o texto A Raposa e as Uvas. Vamos lá. A primeira parte do texto é o título. Esse título deve vir, começa com letra maiúscula, pode fazer com uma cor diferente, destacada, de forma centralizada na folha, isto é, no centro da folha, certo? Depois você vem para o primeiro parágrafo. Pode pular uma linha entre o título e o primeiro parágrafo, deixar um espaço, que nós chamamos de recuo, para iniciar o parágrafo, pode ser 2 dedinhos aqui. Começar com uma letra maiúscula, sempre começa um parágrafo com letra maiúscula, vai até o final da linha, terminou, mas não terminou o parágrafo ainda na outra linha, encostadinho, vai até o final da linha. Precisou, não coube uma palavra, precisou separar, separa a sílaba. No caso aqui eu separei uvas. Eu separei a sílaba da palavra uvas. Certo? Ponto final, terminei aquela primeira frase, vem uma segunda frase dentro do mesmo parágrafo, do primeiro parágrafo. Sempre começa com letra maiúscula depois do ponto final. Vai até o final da linha novamente. Não coube a palavra, separa a sílaba comer. E voltei e escrevi encostadinho na margem. Notem que nessa folha o professor delimitou as duas margens aqui, para não ficar caindo da folha, né? Então, vai obedecer este alinhamento e este alinhamento, certo? De começo e final de linha. É preciso ter um alinhamento aí para obedecer. Muito bem, segundo parágrafo. Eu obedeço ao mesmo recuo que eu dei aqui, o mesmo espaço que eu dei no primeiro, eu vou dar para começar o segundo parágrafo. Começar sempre com letra maiúscula até o final da linha. Aqui eu deixei esse espaço pequeno porque só caberia a letra P. E eu não separo letra, eu separo sílaba. Não caberia a sílaba pá, porque teria que caber o P, o A e o R para separar parreira, certo? Os 2 R's, um R para cada sílaba. Então a separação dessa sílaba viria aqui, ó, par, rei, ra, certo? Par, rei, ra. Então não caberia aqui uma sílaba completa. Então não dá para separar uma letra. Deixei o espaço, comecei na outra linha, encostadinho na margem. Vou até depois do ponto final, letra maiúscula de novo no mesmo parágrafo, porque começa uma outra frase, né? E termina essa frase aqui com o dizendo. Dizendo é um verbo de dizer, um verbo que introduz a fala de um personagem. Note que eu tenho espaço aqui ainda. Não posso usar esse espaço, por quê? Porque o narrador aqui deixou, ele introduziu a fala do personagem. Ele abriu espaço para o personagem falar. Se o personagem vai falar, eu não posso colocar na mesma linha, eu preciso mudar de linha. Então, na outra linha, deixo o mesmo recuo que eu deixei nas linhas de cima, olha o mesmo espaço, coloco o travessão e começo com letra maiúscula, certo? Terminei de escrever a fala do personagem. Olha aqui, foram 2 frases dentro da mesma fala, ponto final, e a última frase, ela foi suspensa pelas reticências. Elas estão verdes mesmo, né? Ela não está afirmando que as uvas estão verdes, mas ela está com ar de deboche, né? Elas estão verdes mesmo. Então, a fala do personagem aqui, o pensamento do personagem foi suspenso. Teria mais coisa para pensar e para se falar a respeito dessas uvas, certo? Por fim, aqui nós temos, então, a moral, né? Toda fábula termina com uma moral, com um ensinamento. A fábula é um estilo de texto que tem essa função. Os animais são personagens que possuem características humanas e toda fábula tem uma lição de moral, diferente dos contos de fada, tá bom?
Então nós vimos nesse texto uma fábula curta atribuída aqui a Esopo, certo? Agora nós vamos ver a estrutura desse texto então. Vamos lá para a próxima página. Está aqui a estrutura do texto na folha. O que eu tenho primeiro no texto então? Eu tenho o título que está em destaque. Depois eu tenho primeiro e segundo parágrafos, eu tenho fala do narrador. Olha aqui, fala do narrador. O professor deixou em azul aqui. O professor até destacou com cores diferentes. No terceiro parágrafo eu tenho a fala do personagem, que no caso é a fala da raposa. E no quarto parágrafo termina com a lição de moral, com o ensinamento da fábula. Certo? É importante, então, no processo de cópia, de escrita ou de produção ou reescrita de textos, que vocês observem a disposição, a organização do texto na folha de caderno. Isso é importante para que o texto fique bem escrito, a organização das ideias, a separação das ideias, tá bom? Muito bem, agora vamos ouvir então a história. A Raposa e as Uvas. Uma história para você ouvir, se divertir e encantar. Uma raposa passou embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou com muita vontade de comer aquelas uvas. Deu muitos saltos. Tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: "Eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes mesmo. Quem desdenha, quer comprar."